Olá, primeiro ano, Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade de São Miguel, seguindo nossa aula de História, na frente 1. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 8. Nós estamos olhando no capítulo 8 do livro 2, ok? E vamos falar um pouquinho sobre os povos pré-colombianos. Eu acredito que agora que você está vendo o vídeo, você já deve ter lido o livro, você já deve ter pego a fichinha, as notas que o professor deixou lá na plataforma para você. E acredito que talvez você esteja pronto já para fazer exercício. Eu quero explicar muito pouca coisa. Isso não vai substituir a aula presencial, tampouco vai substituir a sua leitura em relação ao texto. Não deixe de ler o livro texto, não deixe de ler o material de apoio que está disponível, não deixe de ver os slides das aulas que tem slides, cuide de todo o material para que o seu aprendizado seja o melhor quanto possível. Quando nós voltarmos em junho ou talvez em julho, não sei quando a gente volta, a gente vai fazer uma semana ou duas de revisão deste assunto. Você anota suas dúvidas, não deixe de anotar suas dúvidas para levar. Antes de você voltar para a aula, você pode tirar alguma dúvida aqui mesmo. Você deixa no comentário dos vídeos. Isso está disponível, você está acessando pelo canal do YouTube. Se você estiver acessando pelo Vimeo, eu não sei como você vai fazer. Ou pela plataforma da escola, você não tem como chegar aqui. Mas se você acessou pelo YouTube, você pode deixar nos comentários as suas perguntas, que a gente responde, ok? Então, sobre os povos pré-colombianos. São três grandes os impérios pré-colombianos que interessam para o nível de estudo. Obviamente que antes de Colombo chegar aqui na América, algumas pessoas estimam que havia... Ninguém sabe, na verdade. Tudo é estimativa, né? Quantas pessoas moravam na América. Mas alguns dizem 5 milhões na América, outros dizem 100 milhões. Veja bem, se alguém dissesse 5, outro dissesse 7, a gente tinha uma precisão. De 5 para 7, a diferença não é tão grande. Mas entre 5 e 100 milhões, a diferença é absurda. Então, perceba que há muita hipotetização, muita fantasia e até mesmo muita invencionice em respeito sobre isso. Não há dados concretos que a gente possa cientificamente afirmar qual era a população que existia antes da chegada de Cabral e de Colombo aqui à América. Mas, de todos esses povos, a gente não sabe quantos povos eram, quantas pessoas eram, mas a gente sabe quantos povos eram. Existiam cerca de 2.000 povos diferentes, 2.000 etnias, 2.000 formas de aspectos físicos e aspectos culturais distintos. Dessas 2.000, 3 são chamados os impérios pré-colombianos. Quais são essas 3? São os astecas, os incas e os maias. Isso você já leu no seu livro-texto. Esses 3 povos se desenvolveram completamente na América. E eles representam um mistério para a antropologia cultural, um mistério para a história e para a ciência política. Por quê? Porque eles estavam na América, se desenvolveram como povos aqui na América, em momento algum tiveram contato com as civilizações clássicas orientais, lá do Egito, da Mesopotâmia e da China. Não obstante, esses 3 povos desenvolveram civilizações absolutamente parecidas com o Egito, absolutamente parecidas com a Mesopotâmia. Quais são as principais características dessas civilizações? Primeira característica muito importante, eram civilizações agrícolas. Portanto, eles plantavam, e não plantavam o quanto precisavam para comer. Porque se você for olhar os caraíbas, por exemplo, aqui, né, aqui no nordeste do Pará, ali onde hoje está Bragança, saindo pelo Maranhão, eles também já plantavam. Qual é a diferença entre astecas, incas e maias, caraíbas e tupinambás? Porque esses povos plantavam para comer. Aqui eles plantavam em excedentes, eles faziam enormes estoques de comida. Eles podiam sobreviver a anos de seca. Entendi. Então você tem, de um lado, produção de subsistência e do outro lado, produção de excedente. Esses 3 impérios
são produtores de excedente. Essa é a primeira característica, produção de excedente. A segunda característica desses povos, eles tinham sociedades divididas em castas, muito parecido com o que acontecia no Egito, sociedades parecidas em castas. Neste sentido, as castas superiores estão ligadas ao sacerdócio, que é quem faz o culto, e à guerra, que é quem captura escravos, não só para a produção, mas principalmente escravos sacrificiais. O que é o escravo sacrificial? É aquele que será imolado, que será morto em homenagem aos deuses. Ok, muito bem. Neste sentido, repito, são exatamente iguais aos egípcios, exatamente iguais aos mesopotâmios. Então a gente tem aí sociedade agrícola, sociedade de castas. Terceira característica importante, eles eram povos arquitetônicos, povos arquitetos. Eles já construíam prédios, ok? E coincidentemente, mais uma vez, a principal construção, a mais característica de todas as construções deles é a pirâmide. Assim como no Egito, no México, assim como no Egito, na Guatemala, assim como no Peru, também vai acontecer na Mesopotâmia, lá no Iraque. Pirâmides. Ok? E por que eu liguei o Peru ao Iraque? Porque os tipos de pirâmide do Egito são muito parecidos com as pirâmides do México, que são aquelas pontiagudas. As pirâmides do Iraque são aquelas de platô, são pirâmides que têm uma cabeça chata, né? Que eram chamados de zigurates. Zigurates, lá na Mesopotâmia. E aqui no Peru a mesma coisa. Uma outra coisa que os aproxima é que estes povos eram povos astronômicos, eles estudavam os astros. E por que eles estudavam os astros? Para compreender os ciclos das águas. Porque ao compreender os ciclos de águas, eles podiam trabalhar melhor a agricultura. E, acima de tudo, o quinto e grande fator de identificação entre povos pré-colombianos e sociedades clássicas orientais é a monarquia teocrática. Os reis eram o próprio Deus. Deus era o rei e o rei era Deus. Ok? Então são povos que nasceram, se desenvolveram na América e que não tinham e que tinham uma identidade muito próxima ao modo oriental de civilizações clássicas. Um outro aspecto interessante é que esses povos dominavam a matemática. Todos os povos agrícolas de geração de excedente são matemáticos. Todos eles. Por que serve a matemática? A matemática serve para contar. E quando você produz muito mais do que você tem que contar. Como é que você vai controlar o que você estocou, o que você produziu ontem, se você não souber fazer operações matemáticas? Ok? E quem vai construir também precisa da matemática, porque a arquitetura é matemática pura. Né? Todos os espaços arquitetônicos, todas as formas arquitetônicas são necessariamente formas geométricas. Então não se faz arquitetura sem a matemática, sem a geometria. Ok. Mas aí vai surgir uma curiosidade das mais interessantes. É que os astecas, por exemplo, eles conheciam a circunferência como figura geométrica. Tanto é que o relógio deles é um relógio redondo. O relógio de sol deles é relógio redondo. Mas eles não conheciam a roda. Não é uma coisa interessante? É uma curiosidade bastante interessante isso. Eles conheciam a circunferência no papel, conheciam a circunferência no tabuleiro, mas não conheciam a roda. Eles jamais utilizaram a roda como instrumento mecânico para otimizar a sua produção agrícola ou para o transporte. Ok? Então não deixe de ler o material, os links dos materiais de apoio, os vídeos e slides de apoio desta aula. Bons estudos!